Bem-vindos ao segundo tópico da segunda unidade da disciplina de Técnica Dietética. Vamos dar início ali ao conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito dos grupos dos alimentos. Começando pelos carboidratos. Os carboidratos, eles são, como a gente agora já sabe, a base da pirâmide alimentar. Conforme o Guia Alimentar de 2014, alimentos in natura e minimamente processados, eles devem formar ali a base da nossa alimentação. Com relação aos carboidratos, temos dentro deles os grupos dos cereais, que corresponde ao alimento de origem vegetal, proveniente das gramíneas, no qual as sementes elas estão dispostas em espigas. O cereal, ele diz respeito à planta inteira, enquanto que o grão está relacionado à semente. Os principais cereais cultivados são arroz, milho, e dentro do milho vamos ter o grão e também a farinha, proveniente do processamento. Temos o trigo, dentro dele temos o grão, a farinha, e a partir da farinha conseguimos fazer preparações como o macarrão, o pão, por exemplo, a aveia, o centeio, a cevada, o sorgo, o triticale, um cereal, ele é uma forma híbrida, ou seja, vai ser uma mistura ali do trigo e do centeio. Os grãos refinados, eles são considerados mais apetitosos porque durante ali o seu processamento ocorre a retirada de fibras celulósicas, que são indigeríveis. A retirada dessas fibras confere ao grão refinado um sabor mais suave. No entanto, esses grãos, eles apresentam um menor valor nutritivo quando comparado aos grãos integrais, ou seja, aos grãos inteiros que não passaram por nenhum tipo de processamento. Com relação à composição química geral dos cereais, temos que no cereal 70% é composto por carboidratos e 10% é composto por proteína. As proteínas mais comuns encontradas são albuminas, globulinas, prolaminas e glutelinas. Os cereais, eles são alimento, fontes de carboidratos complexos, em especial o amido. No geral, os cereais, eles são considerados uma boa fonte de proteína. Mas para que isso ocorra, deve haver um complemento com outra fonte proteica. E essa outra fonte proteica pode ser uma leguminosa ou até mesmo uma proteína de origem animal. Neles, também podem ser encontrados lipídios, que vão estar ali presentes no germe do grão. Os lipídios mais comuns encontrados são o ácido palmítico, oleico e o linoleico. Esses ácidos, eles conferem ao grão maciez e volume. Os minerais, eles são encontrados em poucas quantidades e as fibras, elas podem ou não ser encontradas. Vai depender ali do tipo de processamento que aquele grão passou. As fibras mais comuns encontradas são celulose, hemicelulose, lignina e coma. Dentre os principais cereais consumidos no Brasil, temos o arroz, que é o cereal mais consumido. Pode possuir diversas variedades, como, por exemplo, o arroz vermelho, o arroz preto, o arroz arbóreo, o branco, o parbolizado. Com relação à variedade arroz polido, ele é um arroz branco. Ele pode ser curto e arredondado ou médio e alongado. O arroz polido, curto e arredondado, ele, quando cozido, ele pode empapar, certo? E ele é indicado ali para o uso de receitas doces, como, por exemplo, arroz doce, e muito utilizado na culinária oriental. Já o arroz médio e longo, ele não empapa tão fácil quanto curto, com quantidades adequadas de água e tempo, né, de cocção. O arroz, ele costuma ficar soltinho, e ele também é conhecido como arroz de risoto. Esse arroz, ele pode ser utilizado tanto em receitas doces quanto em receitas salgadas. Outra variedade de arroz que temos é o parbolizado. O arroz parbolizado, ele é um arroz de grão longo, conhecido também como arroz amarelo. Quando cozido sob pressão, ocorre a gelatinização do amido e migração dos nutrientes do farelo para o centro. A sua maior vantagem em comparação com o arroz polido é que ele apresenta um maior valor nutricional e também rendimento. E quanto à sua aplicabilidade, ele é muito utilizado em receitas salgadas. Outra variedade é o arroz selvagem. O arroz selvagem ele é proveniente da América do Norte, sendo um arroz considerado raro, com alto valor nutricional, em comparação com o arroz parbolizado e polido. Ele tem textura crocante e coloração escura. O seu sabor, ele é um sabor amendoado e o seu aroma, ele lembra o aroma de ervas torradas. É muito utilizado em receitas salgadas. Outra variedade é o integral. O grão integral, ele é pela remoção da casca, só que o farelo, ele permanece. Ele é considerado um arroz mais nutritivo, em comparação com o polido e parbolizado. A presença do farelo no arroz dificulta a passagem de água. E essa dificuldade na passagem de água para dentro do arroz, de seu tempo de cocção ele seja maior. É um arroz muito usado em receitas salgadas. Outra variedade é o arroz vermelho. A sua coloração, ela ocorre em virtude dos pigmentos presentes na casca. O vermelho, ele é fruto de uma mutação natural. E ele também pode ser conhecido como arroz da terra ou arroz de Veneza. É usado também em receitas salgadas. Outro arroz é o arbóreo. O arroz arbóreo, ele é típico da Itália. Ele apresenta uma coloração branco perolado e formato arredondado. É um arroz que libera maior quantidade de amido, fazendo com que o grão ele fique mais ligado e com consistência mais cremosa quando cozidos. Muito utilizado para a elaboração de risotos italianos. Outra variedade de arroz é o arroz preto, considerado uma praga na cultura roseira. Consumido na região sul da Ásia, devido à sua coloração, é um alimento muito rico em antocianinas. E com relação à sua aplicabilidade, ele é usado em preparações culinárias mais sofisticadas. Outro cereal bastante consumido no Brasil é o milho. O milho ele pode se apresentar em diversos tipos, como amarelo, milho para canjica, milho para pipoca. Os mais encontrados são os de coloração amarela e branca, mas também existem outras cores, como por exemplo o milho vermelho e o milho preto. A partir do milho, podem ser fabricados o óleo de milho, que é rico em ácidos graxos poliinsaturados, e outro cereal, também bastante consumido no Brasil, é o trigo. O maior consumo de trigo provém da farinha de trigo, mas seus grãos, eles também podem ser utilizados em outras preparações, como preparação de salada e pratos quentes, na forma de trigo partilho, conhecido também como trigo tabule ou farinha de quibe.
A farinha de quibe, ela é feita a partir da quebra do grão, diferente da farinha branca, que é obtida através da moagem do grão. Na farinha branca, não é usado nem o farelo nem o germe. Segundo a Anvisa, tanto a farinha de trigo quanto as farinhas de milho, elas devem ser enriquecidas com ferro e ácido fólico. Esse enriquecimento é considerado uma estratégia de saúde pública, visando a redução da deficiência desses micronutrientes. A cada 100 gramas de farinha de trigo, deve-se colocar 4,2 miligramas de ferro e 150 microgramas de ácido fólico. No Brasil, esse enriquecimento ele passou a ser obrigatório a partir de 2002. O trigo sarraceno, ou trigo negro, é um tipo de trigo que pode ser consumido cozido ou em preparações quentes, porém, ele não pode ser utilizado para a fabricação de pães. O glúten é a proteína do trigo, responsável por deixar a massa mais elástica. A farinha de trigo ela pode ser utilizada em diversas receitas. Receitas caseiras feitas com a farinha de trigo podem ser consideradas alimentos minimamente processados, quando comparados àquelas mesmas receitas, só que feitas ali a nível industrial. Outro cereal bastante consumido no Brasil é a aveia. Quando mantida inteira, ela consegue preservar ali todas as suas características nutricionais. A aveia é fonte de vitaminas de complexo B, vitamina E, cálcio e fósforo. Pode ser consumida na forma de mingau ou adicionada em preparações. Os grãos encontrados, eles podem ser do tipo inteiro, fino, médio e em forma de farinha. Outro cereal é o centeio. A trituração dos grãos de centeio, ela é feita com a casca, visando preservar as características nutricionais do grão. Pode ser utilizado na confecção de pães, mas em virtude de ter baixa concentração de glúten, torna-se necessário ali adicionar farinha de trigo para que o pão ele não fique duro. O centeio, ele é rico em vitaminas de complexo B, ferro, zinco, manganês, potássio e cobre. Outro cereal é a cevada. A cevada é considerada o cereal mais antigo do mundo. É o principal ingrediente utilizado na fabricação de cervejas, é rico em cálcio, fósforo e potássio, e quando torrado e moído, lembra muito o gosto do café, podendo ser ali utilizado para substituir o café. A partir dos cereais, podemos obter diversas preparações, como, por exemplo, o macarrão, produzido a partir da farinha de trigo. Vale lembrar que o macarrão instantâneo, ele é considerado o ultraprocessado. Massas frescas, elas cozinham mais rápido, em comparação com massas mais antigas, e o ponto de cocção ideal é o ponto al dente. Temos aqui exemplos de massas curtas. As massas curtas, elas normalmente são servidas recheadas ou com molhos mais espessos, e exemplos de massas longas, normalmente servidas com molhos mais líquidos. Temos também as massas para sopa, e outras preparações feitas a partir de massas, como massa para lasanha, cannelloni, rondelli, entre outras. A primeira produção de pão elaborada pelo homem levava farinha, levedo e água. Ao longo dos tempos, foram sendo adicionados ali na preparação do pão outros ingredientes, como sal, gordura, açúcar, leite e ovos. A farinha de trigo, ela é responsável por atribuir a elasticidade à massa, deixando o pão mais macio. E quem que é responsável por fazer isso? O glúten. Já o fermento, ele é responsável pelo crescimento da massa. Podemos encontrar no mercado fermentos químicos, feitos ali a partir da combinação de ácido mais bicarbonato, e fermentos biológicos, compostos por leveduras. Os fermentos biológicos, eles são responsáveis pela produção de gás carbônico. O sal, ele vai ser responsável pela retenção de água, controle da fermentação e conservação do alimento. Em grandes quantidades, o sal, ele pode alterar a velocidade de crescimento da massa. O açúcar, ele pode aumentar a velocidade de crescimento da massa, pois os micro-organismos ali utilizados, por exemplo, no fermento biológico, eles se alimentam dos carboidratos. Sendo assim, o açúcar vai contribuir com o aumento da maciez, alteração da cor, sabor e controle de umidade. Quando em excesso, o pão ele tende a ficar mais esfarelado. Com relação à água, a água, ela fornece a formação da rede de glúten e crescimento das leveduras, além de controlar e distribuir a temperatura da massa, contribui com a sua consistência também. Gorduras, em quantidades adequadas, elas vão favorecer a retenção do gás carbônico e auxiliar na maciez da massa. Em excesso, a gordura ela dificulta a ação do fermento. A função do ovo é de ligar, coagular e conferir maciez. Também pode influenciar na cor da preparação em razão da gema. Já o leite, ele contribui com a maciez, podendo ser usado como conservante, aumentando a durabilidade ali do pão, além de aumentar o valor nutritivo. Temos aqui exemplos de variedades de pães e as suas características. O pão francês, geralmente tem peso aproximado de 50 gramas e é bastante consumido pela população brasileira. Temos o pão italiano, massa compacta com vários buracos e formato arredondado, normalmente consumido com massas ou sopas. Pão sovado ou pão de banha, preparado com gordura, como, por exemplo, a banha, pode ser feito com ou sem recheio. Pão preto, feito com farinha integral ou de aveia, linhaça e quinoa. Pão americano, usado na produção de hambúrgueres e cachorro-quente. Possui ali uma massa mais elástica e compacta. Pão sírio, apresenta uma massa fina e oca, sendo muito utilizado em preparações como, por exemplo, beirute. Pão de batata e aipim, feito a partir da batata ou aipim. Geralmente, a sua massa lá é uma massa mais pesada e densa. Agora vamos falar um pouco a respeito da fabricação dos bolos. Os bolos, eles são preparações obtidas através da mistura de farinha, ovo, açúcar e um líquido, que pode ser água, pode ser leite, pode ser suco de frutas, entre outros. O bolo, ele pode ser tanto doce quanto salgado. Em relação à sua consistência, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma massa leve e airada, obtida ali através do uso de fermento ou por ação das claras de neve. Ela pode ser uma massa pesada, e essa massa pesada está muito relacionada à quantidade de gordura que é adicionada, sendo uma massa mais úmida. Ou ela pode ser uma massa fermentada, obtida a partir do uso de fermento biológico. Com relação às técnicas de preparação para cada ingrediente, o peso do açúcar, ele não deve ser maior do que o peso da farinha de trigo. O volume dos ingredientes líquidos, como por exemplo leite e ovos, deve ser igual ao volume da farinha.
A quantidade de peso das claras deve ser igual ou maior à quantidade de peso da gordura. A gordura, ela deve compreender 50% do peso do açúcar. E o fermento deve compreender 1% do peso da farinha de trigo. Essas orientações, elas vão variar conforme o tipo e qualidade da massa que é usada e o tamanho dos ovos. Com relação aos utensílios utilizados na cocção do bolo, temos que formas com cantos mais arredondados evitam que a massa queime. A profundidade da forma deve ser escolhida com base na receita a ser preparada. E formas de alumínio fosca, elas não assam de forma homogênea, diferente das formas de alumínio brilhante, que tendem a reter calor e conseguir assar a massa de forma mais uniforme. Com relação aos cuidados durante o recebimento dos grãos, temos que, no recebimento, devemos conferir se os grãos eles estão limpos e íntegros, analisar a embalagem, se a embalagem ela não apresenta perfuração, se está no prazo de validade, se os grãos eles são isentos de umidade e mofo, se eles estão na coloração específica para aquela espécie de grão, se eles estão livres de corpos estranhos e materiais terrosos. No recebimento de farinhas, observamos se a embalagem também está sem perfuração, se está dentro do prazo de validade, isento de mofo, isento de umidade, livre de corpos estranhos e materiais terrosos. Com relação aos cuidados com o armazenamento dos grãos, temos: devem ser armazenados em local seco e arejado. Com relação à temperatura, ela não deve ultrapassar 26 graus Celsius e a umidade ela tem que variar entre 50% e 60%. Para as farinhas, é ideal que elas sejam armazenadas em recipientes de plástico que não liberem substâncias tóxicas ou, de preferência, se puder, em recipientes de vidro. Ao manusear os alimentos, é interessante que se utilize colheres de cabo longo. Essa medida, ela tem como base evitar a contaminação do alimento. Com relação à digestibilidade do grupo dos cereais, temos que depende muito do grau de fracionamento do grão e do método de cocção. Geralmente, as farinhas elas vão apresentar uma maior digestibilidade quando comparada aos grãos. Isso ocorre porque, geralmente, as farinhas elas passaram por um processamento de retirada das fibras, né? E os grãos, eles apresentam a fibra, a celulose, por exemplo, e outras fibras, e a presença de fibra no alimento, ela dificulta um pouco a digestão. Para uma pessoa diabética, que tem necessidade de controlar a glicemia, o ideal é o consumo de grãos e farinhas integrais. Alimentos integrais apresentam maior quantidade de fibra quando comparados aos refinados. A fibra, ela vai agir retardando o processo de digestão e controlando a liberação de glicose na corrente sanguínea. Cereais integrais, quando deixados no remolho, irão cozinhar mais rápido. Isso ocorre porque durante o remolho, a água ela vai penetrar na película do grão. Para deixar o arroz polido soltinho, é necessário refogá-lo na gordura. Essa técnica, ela visa dificultar a penetração de água no grão. Logo após refogar o arroz, é interessante colocar a água em ebulição na quantidade adequada, geralmente de 2 a 3 vezes a quantidade de arroz que foi utilizado. O calor seco, ele pode ser utilizado no grão inteiro, como por exemplo o milho assado na grelha, onde a grelha vai favorecer a formação de uma camada tostada, ou por exemplo no milho de pipoca, onde o calor ele vai ser responsável por superaquecer o grão, fazendo com que ele exploda e rompa a camada de celulose. Dentro dos carboidratos, temos também o grupo das raízes e tubérculos. Esse grupo, ele apresenta alto valor nutritivo, tendo ali na sua composição carboidratos, fibras, vitaminas, em especial vitamina A e C, e minerais, como por exemplo o potássio. Exemplos de alimentos desse grupo, temos a macaxeira. Dentro das batatas, temos uma variedade de batatas. Tem a batata doce, tem a batata inglesa, tem a batata de sal ou a mandioquinha, batata baroa, batata inglesa. Outro exemplo desse grupo são os inhames, o cará. Formas de consumo. Podemos consumir esses alimentos ensopados, assados, cozidos, em forma de purê. Também podem ser utilizados para preparações de doces, bolos e pudins. Ou consumidos ali na forma de farinha, como por exemplo farinha de mandioca, goma e polvilho. Quando esses alimentos eles são retirados diretamente da natureza e eles não passam por nenhum tipo de processamento que vise a conservação, o prazo de validade deles é menor. Além do prazo de validade menor, esses alimentos eles são sujeitos à contaminação por micro-organismos. Durante o recebimento, deve ser observado a data de validade nas embalagens, se o alimento ele for embalado, a isenção de corpos estranhos e mofo. Quando frescos, devemos observar a textura e a coloração, se eles são alimentos que estão livres de insetos e larvas, livres de resíduos de fertilizantes e agrotóxicos. Com relação ao armazenamento, quando armazenados sob refrigeração, devemos observar se a temperatura ela se encontra entre 0 e 10 graus Celsius. Quando congelados, devemos observar se essa temperatura ela se encontra ali entre menos 12 e menos 18 graus Celsius. Alguns alimentos desse grupo, eles podem ser consumidos com casca, como por exemplo a batata doce e a batata inglesa. O fator de correção desse grupo, ele tende a ser mais alto, isso em virtude da necessidade de retirar a casca, caso a pessoa ela não queira comer o alimento com casca. E existem métodos utilizados ali para evitar o desperdício, como por exemplo utilizar descascadores, ou cozinhar o alimento com casca e aí depois fazer a remoção da casca. Só que antes de cozinhar, é interessante perfurar a casca da batata, por exemplo, para evitar o seu rompimento. Para a cocção, podemos utilizar o calor úmido, como por exemplo o vapor sob pressão, e em alguns casos, o calor seco, usado, por exemplo, em preparações feitas com a batata doce e a batata salsa. Receitas como a batata recheada, recomenda-se o uso da batata fresca. Isso porque a batata fresca, ela apresenta ali um maior teor de proteína, dando à batata uma maior estabilidade estrutural. Ao finalizar o cozimento, a água ela deve ser escorrida totalmente, e isso, essa prática de escorrer a água, ela visa evitar o amolecimento e rompimento da batata, porque ela continua absorvendo água. Finalizamos aqui o segundo tópico da segunda unidade. Foi bem rápido, bem sucinto. Muitas das informações apresentadas aqui, nós já tínhamos conhecimento, então foi mais um lembrete para reforçar
e colocar ali uma coisa ou outra, assim, de conhecimento diferente. Como vocês podem ver, é um conhecimento construtivo. De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo ali construir o conhecimento, né, necessário para atuar na profissão. Ao longo das disciplinas, ao longo dos períodos, passamos por várias matérias que abordavam tanto carboidrato, quanto proteína, quanto lipídio, enfim. Então, é construtivo, é um conhecimento construtivo. As informações, elas vão sendo colocadas aos poucos e sendo agregadas para que a gente possa, no final, conseguir formular ali uma ideia a respeito daquele assunto. Então é isso, minha gente. Nos vemos no próximo tópico.